É isso aí, galera. Então, vamos lá. Mais um conteúdo aqui para o canal. Então, a gente está aí numa semana bem conturbada em relação aí a mercado. A gente teve aí a liberação da MP 1303, mexendo na tributação de praticamente todos os investimentos que a gente tem aqui no Brasil. Mas, ainda assim, a gente está numa semana bastante aquecida também para os fundos imobiliários. Então, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco aqui de gestão ativa. Tem fundo imobiliário aumentando participação, tem fundo comprando imóvel novo, tem fundo vendendo participação. Então, o mercado aí segue bastante aquecido, tá? Hoje eu vou falar do VISC, do HGRU e do TRXF. E que fique claro, tá? Esse conteúdo aqui não deve ser interpretado como uma recomendação de compra ou venda dos ativos aqui. Mas antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like, se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho, tá bom? E ó, lembrando, tá? Na descrição aqui do vídeo eu sempre deixo aí alguns links que podem fazer sentido para você. Estou deixando o link da minha assessoria de investimentos, então você quiser ter o meu acompanhamento dos seus investimentos, basta preencher o formulário que está aí na descrição. E eu também deixei o link para a minha trilha de conhecimentos em fundos imobiliários. Então, você quer aprender a investir por conta própria em até 30 dias para poder selecionar os fundos imobiliários de melhor qualidade, estou deixando a trilha pingado para você poder se desenvolver no tema fundo imobiliário. Então, vamos lá, galera. VISC 11, já trazendo aqui a primeira notícia, né? VISC 11 detalha compra de shopping na Bahia e mantém reserva. Então, essa matéria aqui, ela comenta um pouco sobre o resultado de maio, beleza? E, além disso, a gente tem aqui ó, uma ampliação aqui na participação no shopping Paralela. Então, o VISC adquiriu mais 25% no shopping Paralela, lá em Salvador, tá bom? E aí foi uma notícia anunciada no mês de maio. Tá bom? Então, a expectativa é que o fundo tenha um cap rate de 10,1%, ou seja, uma receita... O que é o cap rate? Né? A receita em relação ao que foi pago de participação. Né? Então, vamos supor, você pagou 100 mil reais no imóvel e ele vai gerar 10 mil no ano, isso seria um cap rate de 10%, tá bom? Só para termos práticos, tá bom? Então, o patrimônio líquido encerrou aí em maio 3,6 bilhões, 3,8 de participação em shopping, tem aí mais de 270 milhões de aplicação financeira. O VISC eu até comentei no último vídeo, fiz a análise de dividendos, trouxe um pouco ali sobre os números. É um fundo que está com uma vacância bem controlada, na casa de 5%. O fundo tem ali uma boa diversificação de imóvel, está aumentando a participação num shopping que já está no seu portfólio, beleza? E aí o fundo hoje conta com participação ali de 30 shoppings, tá bom? Então, uma carteira realmente bem diversificada. Na sequência, HGRU. HGRU tem lucro de quase 70% com venda de imóvel em São Paulo. O fundo fez a venda de um edifício na Vila Olímpia, aqui na Zona Sul de São Paulo, tá bom? O fundo tinha esse imóvel desde 2020, tá bom? Então, o fundo teve ali, ele fez a aquisição desse imóvel por cerca de 100 milhões na época, e aí vendeu por 170 milhões. O que é legal? E aí eu sempre gosto de reforçar isso aqui quando a gente tem essa gestão ativa, quando a gente tem essa venda de portfólio. O preço é 34,8% superior ao valor estimado pelo laudo de avaliação em 2024. Ou seja, se a gente fosse olhar para PVP, isso seria o equivalente a um PVP de 1,35. Ou seja, o fundo vendeu o imóvel quase 35% acima do último laudo de avaliação daquele imóvel. Consegue entender por que PVP não é a melhor métrica para dizer se um fundo de tijolo está barato ou caro? Exatamente por conta disso aqui. A gente vê com muita frequência fundos vendendo imóveis aí 10, 20, 30% acima do último laudo de avaliação daquele imóvel. Então, você cravar que um PVP acima de 1 para fundos de tijolo significa dizer que o fundo está caro, não é algo que funciona tão bem assim, tá bom? Então, com essa venda, o lucro bruto obtido ali é de cerca de 69 milhões, o que dá cerca de R$3 por cota, tá bom? Então, o fundo destravando um baita valor aqui. Vamos ver se ele vai distribuir
um pouco mais de dividendo ao longo de um período, ou se ele vai fazer ali um pagamento mais alto agora no fechamento do primeiro semestre. Então, vamos ver o que vem de pagamento para o mês de julho. É muito comum a gente observar pagamentos mais altos ali. Final do primeiro, final do segundo semestre, principalmente em fundo de tijolo. Tá bom? Então, o pagamento vai ser feito em 2 etapas. Primeira parcela ali sendo quitada já na assinatura e o restante vai ser parcelado em 6 pagamentos semestrais. Tá bom? Com a saída desse imóvel, o fundo vai deixar de auferir aí uma receita de cerca de 6 centavos por cota ao mês. Mas o fundo conseguiu destravar aí quase R$ 3 por cota, então algo realmente bem interessante. E aí, um outro fundo também que é campeão de gestão ativa, faz muita compra, faz muita venda, TRXF11, tá? E aí eu separei aqui algumas notícias para a gente poder falar. Então, o TRXF estava ali com a emissão rolando, o fundo conseguiu captar aí cerca de R$ 1 bilhão na 11ª emissão. A gente teve o acionamento ali do montante adicional, então a gente teve ali cerca de quase 227 mil cotas adicionais que foram adquiridas, então o fundo já conseguiu fazer aquisição de mais de 1 bilhão, tá? E aí com isso o fundo passou aí os 3 bilhões de patrimônio, o TRXF se consolidando cada vez mais no nosso cenário aí de fundos imobiliários. Então, o fundo fez a compra aí de 13 imóveis, incluindo aqui Pão de Açúcar, Açaí, tem posto de gasolina, tem laboratório, então tem uma série de coisas aqui e o fundo sai aí de 50 e poucos imóveis para 68 imóveis. Tá? Então, o fundo realmente pegando ainda mais tração e robustez. O fundo totalizou mais de 540 milhões de reais em investimentos. Tá? Os contratos são típicos e aí prazo médio de quase 15 anos, tá? Eu tenho um documento aqui do anúncio ali das compras do TRXF. Então, o fundo fez ali um investimento de quase 544 milhões, comprou aí 13 imóveis, focados ali na região metropolitana de São Paulo, alguns imóveis ali em Diadema, Cotia, também fazendo um investimento um pouco mais distante aqui, Atibaia, beleza? Uma cidade ali em direção ao sul de Minas. E aí, ó, contratos típicos. Então, TRXF é um fundo que majoritariamente tem aí contratos atípicos. Antes dessa aquisição, o fundo tinha mais de 90% ali de contratos atípicos, contratos que acabam trazendo um pouco mais de segurança, principalmente para o longo prazo, mas essas aquisições foram feitas no modelo típico. Anderson, significa que seja ruim? Não, é um outro formato, você tem ali um prazo mais, digamos, um prazo menor ali, né, um prazo mais restrito para quando o inquilino decide sair do imóvel, mas não é ali um tipo de... Não é um contrato ruim, tá? Você não deve interpretar isso, tá? O contrato atípico tende a trazer mais segurança, porque numa saída antecipada, o locatário ele recebe ali geralmente o proporcional ao que faltava para o vencimento do contrato. No contrato típico, a gente vai ter uma multa definida. 3 meses, 6 meses, 12 meses, tá bom? Então vai ter um valor ali definido, tá? No contrato atípico, vamos supor, o inquilino saiu com 10 anos antes do vencimento. Ele vai pagar uma multa de 120 meses. Então você tem muito mais segurança financeira para o locatário, beleza? Mas, melhor, pro locatário. Sempre confundo locatário e locador. Pro locador. Então, pro locador. Então você acaba trazendo mais segurança. Mas isso não significa que o contrato típico ele seja ruim, tá bom? E aí, na média aqui, novas aquisições com cerca de 15 anos de prazo médio de vencimento, que é algo muito positivo, tá bom? Então aqui a gente tem a consolidação, tá, do que foi adquirido, algumas lojas aí do Extra, algumas lojas do Açaí, a gente tem aqui um laboratório na Vila Mariana, tá bom? Aqui na Zona Sul de São Paulo, tem um Pão de Açúcar também aqui na Vila Mariana, Zona Sul, beleza? Então, e aqui a gente tem as multas rescisórias. Então, percebam, contratos típicos. Contratos típicos. E aí, prazo, 20 anos, 5 anos, 4, 20, beleza? Então, a gente tem alguns imóveis com prazos mais curtos, mas a grande maioria ali na casa de 20 anos. Então, isso traz muita segurança financeira aí para o fundo. Então,
Fundo anunciou a compra de alguns imóveis, o fundo já tinha anunciado também a venda de algumas participações, e aí o fundo colocando aqui, né, e fez a venda do Pão de Açúcar em Santander, fez a venda recente também do açaí lá em Ipatinga, beleza? E ele mostrando aqui, ó, o cap de venda, ou seja, o quanto que o fundo tinha ali de receita em relação ao valor de aquisição, e aí o cap rate médio de compra. Então a gente vê um cap rate, uma geração de resultado maior do que os imóveis aqui que foram vendidos. Então a gente vê uma reciclagem. Isso aqui é a reciclagem de portfólio, isso aqui é a tal da gestão ativa, ou seja, você tem ali imóveis, né, participações que estão gerando menos receita, a gente tem ali a venda, destrava valor para o fundo, e aí o fundo anuncia aquisições que têm um potencial de receita maior. Então, essa é a tal da gestão ativa, você destrava valor, você melhora a alavancagem, então acaba sendo muito positivo. Beleza? Então, os imóveis aqui todos focados em São Paulo, no estado de São Paulo, região metropolitana, Atibaia, e aí comentando um pouco sobre cada imóvel e tudo mais, beleza? E aí, vamos lá, tá? Comentando um pouco sobre cada locatário, locatário, locador, então estava certo. Boa. Então, comentando aí sobre cada locatário. E aí, essa tabelinha aqui é legal, porque ela mostra o panorama do fundo antes das aquisições e agora ao final das aquisições. Então, o fundo tinha ali um valor investido em imóveis de quase 3,3 bilhões, passou aí para 3,8, um valor patrimonial de 2 bi, passou para 2,600. 55 imóveis, passando agora para 68. Quantidade ali de estados presentes, mesma coisa. Presença em número de cidades, a gente tem ali mais 3 cidades entrando para o portfólio. Área bruta locável, uma alta de quase 17%, área de terreno quase 20% de alta. Então, realmente, é um fundo que tem ganhado muita atração, tem ganhado muita relevância, muita robustez no mercado, né? Haja vista aqui o crescimento de área bruta locável, área de terreno, valor investido em imóveis, quase 4 bilhões de reais. Prazo médio, mantendo ali uma constante, uma ligeira redução aqui, então saindo de 15,2 para 15 anos, uma ligeira redução, mas ainda assim um prazo bem interessante. E a alavancagem, que é um ponto que alguns investidores acabam criticando ali o TRXF, a gente tem uma redução aqui de saindo do patamar de 30% para um patamar de 25%, uma queda de quase 18% ali na alavancagem. Então, a alavancagem do TRXF é um número que, historicamente, é alto, mas o fundo tem uma boa gestão ativa, tem uma boa geração de receita, então isso acaba não sendo um problema. E a gente tem 2 atenuantes, digamos assim, da alavancagem, que é a questão da vacância, praticamente zero, do TRXF, e a questão dos prazos longos. Então, a gente tem muita segurança, porque boa parte do portfólio está ocupada, e você tem também ali a questão dos prazos longos. Então, o prazo longo acaba trazendo muita segurança financeira, tá? E, além disso, o fundo faz muita gestão ativa, então ele destrava valor e daí consegue também se organizar em termos de alavancagem. Então, feito esse panorama geral aí sobre o VISC, HGRU, TRXF, mensagem concluída aqui, então espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha ficado claro, tá? Reforço os pedidos que eu fiz aí no início do vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, caso você tenha interesse em algum dos materiais que eu comentei, basta ir na descrição aqui do vídeo, tá bom? Então, muito obrigado pela tua atenção, nos vemos aí no próximo conteúdo. Um forte abraço.